Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Santos Brasil Participações, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2020. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Daniel Pedreira Doria, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Daniel, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela presença em mais uma teleconferência da Santos Brasil. Espero que estejam todos bem e com saúde. Sou Daniel Pedreira Doria, diretor econômico-financeiro de Relações com Investidores da Santos Brasil. Conectados comigo hoje estão Antônio Carlos Sepúlveda, diretor-presidente da companhia, e Ricardo Buteri, nosso diretor comercial, para comentar os resultados do primeiro trimestre de 2020. O ano de 2020 se transformou de forma significativa. As expectativas e premissas originais, traçadas ainda no final de 2019, já não têm muito valia. A grande dificuldade agora tem sido fazer previsões consistentes diante de um cenário altamente influenciado por variáveis incertas, aleatórias, comportamentais e sem precedentes históricos, o que torna qualquer forecast indesejavelmente impreciso. A realidade mudou, mas poderia ser pior, infelizmente. Por quê? Se em muitos segmentos da economia a atividade reduziu drasticamente ou, em alguns casos, simplesmente parou, o setor portuário continua de pé, executando serviços essenciais para a sociedade. É um alento diante de uma crise de magnitude ainda desconhecida. Empresarialmente, os fundamentos da Santos Brasil continuam sólidos e permitem posicioná-la em patamar privilegiado para colher os frutos da retomada econômica pós-coronavírus. Até lá, precisamos enfrentar o presente e, por isso, gostaria de contar rapidamente como estamos lidando com a situação. Do ponto de vista sanitário, a companhia adotou medidas enérgicas para assegurar a integridade e a saúde de nossos funcionários e parceiros de negócio, como higienização extrema em todas as unidades, uso de máscaras, uso de termômetros infravermelhos, distanciamento e isolamento de grupos de risco, home office para mais de 400 funcionários. E o sucesso dessas ações tem permitido a continuidade de nossas operações com elevada eficiência e produtividade. Do lado social, a Santos Brasil tem realizado transporte e doações de máscaras, luvas, botas, kits de higiene, água mineral, cestas básicas e respiradores para hospitais e institutos sociais, principalmente nos municípios de Santos e Guarujá. Em termos econômicos, temos implementado ações de redução de custos e otimização dos recursos produtivos, como redução de jornada, suspensão de contrato de trabalho, maior racionalização no consumo de insumos, entre outras, além de ações comerciais pontuais para gerar receita adicional já a partir do segundo trimestre. Por fim, sob a ótica financeira, diversas medidas de preservação de caixa foram tomadas, a exemplo de levantamento de depósitos recursais em substituição de seguro-garantia, redução e diferimento de tributos, como Sistema S, INSS, PIS/COFINS, contribuição sobre a folha, reforço do capital de giro, com aumento do prazo médio de pagamento, redução do nível de estoques e controle da inadimplência. E, fora todas essas iniciativas, também estamos contingenciando o CAPEX, então programado para 2020, limitando a investimentos absolutamente estratégicos, como as obras de extensão e aprofundamento do cais do Tecon Santos. Nesse período de crise, redobramos a atenção dada ao caixa. As nossas disponibilidades somam cerca de 375 milhões de reais, com uma dívida líquida de 63 milhões de reais, o que nos coloca num nível de alavancagem financeira baixo e controlado. O perfil da nossa dívida é igualmente saudável, com taxas atrativas, prazo médio de vencimento superior a 6 anos e quase a totalidade em moeda local. Nos próximos 2 anos, o pagamento de juros e amortizações não superam 120 milhões de reais, o que nos confere flexibilidade para atravessar o período mais agudo da crise. E, como mencionei anteriormente, continuamos gerando caixa através de nossas operações. E o que devemos esperar para os próximos meses?
difícil quantificar e estimar com elevado grau de confiança num intervalo de tempo mais longo. Entretanto, no curtíssimo prazo, natural esperar uma retração nos volumes e uma piora do mix de carga, com o fluxo de importações sofrendo com a contração da economia doméstica, sobretudo do consumo e da atividade industrial e, em certa medida, com o overshooting do dólar ou do que parece ser um novo câmbio de equilíbrio. Apesar disso, extraindo tendências de crises passadas, em que pese a diferença entre elas, observamos que o volume absoluto de contêineres movimentados é razoavelmente resiliente, dado o fluxo de exportações de commodities essenciais e que, nesse caso, terão benefício extra da desvalorização do real. No segmento logístico e de transporte de cargas, alguns desafios são acompanhados de oportunidades. A Santos Brasil Logística já vinha se posicionando como um player de logística integrada e não apenas de armazenagem alfandegada, beneficiando-se agora do incremento de serviços prestados a partir de seu centro de distribuição, como gestão da cadeia de suprimento de seus clientes, entregas de e-commerce e também servindo de buffer de armazenagem para clientes cujos níveis de estoque encontram-se elevados pela queda nas vendas e pelas limitações impostas pelas políticas públicas de isolamento social. Em relação ao resultado do primeiro trimestre de 2020, propriamente dito, a primeira observação que faço é que os impactos da crise do novo coronavírus foram limitados, concentrados no mês de março. A movimentação de contêineres de nossos 3 terminais cresceu 4,1% em relação ao primeiro trimestre de 2019. O Tecon Santos apresentou um crescimento de 7% no volume de cais, com melhora no mix de importação, cujo volume cresceu 12,7% ano contra ano. A utilização de capacidade do terminal, em base anualizada, foi de 75%, e nosso market share no Porto de Santos aproximadamente 37%. Nos 2 primeiros meses do ano, conseguimos renegociar contratos vencidos e vencidos com aumento de preço na casa dos 2 dígitos com diversos armadores, impactando positivamente o volume operado no Tecon Santos. Igualmente, conseguimos renegociar preços em Vila do Conde e em Bituba. Acertamos no timing sem antever a crise. A sorte favorece os audazes, dizia Alexandre o Grande. É um indicativo positivo, embora saibamos que estruturalmente o ponteiro irá se mover com a recomposição do preço contratado para o volume da Maersk, cujo contrato vence em março de 2021. O terminal de veículos teve como destaque o desempenho positivo nas importações de veículos, que cresceram 88,3% em relação ao primeiro trimestre de 2019, mas que não deve se sustentar no curto prazo pelas razões macroeconômicas já expostas. O mercado argentino continuou sendo uma variável negativa para as exportações de veículos, que caíram 13,4% no trimestre. Na Santos Brasil Logística, continuamos sofrendo com a menor captação de contêineres na margem direita do porto, devido à migração dos serviços de longo curso então operados na Libra Santos para a DPW Santos, que opera na margem esquerda do porto. Além disso, houve migração de clientes dos serviços de navegação que operavam na Libra Santos para serviços que operam no Tecon Santos, o que elevou a armazenagem de pátio do nosso terminal. Apesar da queda no volume de armazenagem da logística, a receita se manteve praticamente estável no primeiro trimestre de 2020 em relação ao primeiro trimestre de 2019, explicado principalmente pelo aumento de preço médio de armazenagem do melhor mix de carga por rota de navegação e de importação do CLIA Guarujá. Quanto ao desempenho financeiro, a Santos Brasil faturou 261 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020, uma queda marginal de 1% em relação ao primeiro trimestre de 2019, mas eu aqui lembro que a companhia já não inclui no box rate cobrado do armador a parcela equivalente à TUP, que é aquela taxa de utilização portuária que agora a autoridade portuária cobra diretamente dos armadores. Então, se ponderarmos a base comparativa para expurgar o efeito da TUP, veríamos crescimento de receita trimestre contra trimestre.
O EBITDA da Santos Brasil somou 38 milhões e meio de reais, com margem de 17,2%. E o crescimento no primeiro trimestre de 2020 foi de 17,4% em comparação ao mesmo trimestre de 2019. A companhia reportou prejuízo líquido de 13,3 milhões de reais, comparado ao prejuízo de 9,1 milhões de reais no primeiro trimestre de 2019. Em relação a investimentos, a companhia desembolsou 63 milhões de reais no trimestre, quase todo alocado no Tecon Santos. São investimentos estratégicos para a companhia, que a colocará em posição única no Porto de Santos ao final desse ciclo, preservando a sua vantagem competitiva naquele mercado. Inclusive, em fevereiro deste ano, recebemos os 2 guindastes de cais comprados em 2018, que são guindastes Ship-to-Shore de última geração. Esses equipamentos já passaram pelas etapas de comissionamento e testes e já estão integrados à operação do terminal. Já chegando ao fim das minhas considerações iniciais, gostaria de reforçar uma última mensagem. A crise provocada pelo novo coronavírus imporá desafios, até então desconhecidos, para toda a economia mundial. E não temos a pretensão de que seja diferente com a gente, mas temos convicção que a Santos Brasil está preparada para navegar os mares revoltos do curto prazo e, mais do que isso, está bem posicionada para colher os frutos da reorganização iniciada há alguns anos, quando o período de recuperação econômica apontar no horizonte. Como ocorre em toda crise, as empresas financeiramente sólidas, mais bem geridas e competitivas, acabam saindo até mais fortes dela. Então, dito isso, agora nos colocamos à disposição para o início da sessão de perguntas e respostas e, desde já, eu agradeço a participação de todos vocês. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ou efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto postamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Lucas Marchiori, de BTG Pactual. Olá, pessoal. Bom dia, Daniel, Antônio, time de RI, todos. Obrigado pelo call. 2 questões rápidas aqui do meu lado. A primeira, a gente viu aí no primeiro trimestre uma leve piora, de certa forma, nos mix aí de containers, tanto de longo curso quanto também de handling. Imagino também já derivado aí dos impactos do Covid. Queria saber o que a gente poderia esperar, de certa forma, dessa piora de mix aí, tanto para segundo tri, como talvez alguma perspectiva aí para terceiro trimestre, que puder comentar para a gente, já seria bom, até para entender um pouco a dinâmica de precificação. E segundo, vocês já haviam comentado diversas vezes sobre os 12 cancelamentos de rotas das linhas asiáticas, né? Queria saber se vocês viram novos cancelamentos nessas linhas ou também cancelamentos em linhas, por exemplo, de Europa ou de outros serviços, só para a gente tentar também entender o impacto e o volume. Só essas 2 questões por agora, pessoal. Obrigado. Bom dia, Lucas. Aqui é o Ricardo. Prazer em falar com vocês. O Daniel fez um overview, passando por todos os ativos e principalmente falando dos números dele. Para responder essas 2 perguntas sobre a possível piora nos números do mix de volume de cancelamentos, eu vou optar em dar uma visão um pouco mais abrangente sobre o overview de alguns segmentos. Segmentos esses que são a base de clientes do Chester, eles possuem aproximadamente 40% do volume do Porto Santos. Então, assim, o nosso compromisso é de mantê-los informados, mesmo com um cenário tomado por incertezas e previsões tão instáveis de curto prazo, principalmente no que tange a duração e gravidade da pandemia e os seus próprios impactos na economia. Então, nós temos expansão, por exemplo, entre os referentes à análise de projeção de PIB, que vem crescendo consideravelmente e que prejudica uma assertividade das previsões. Então, nós começamos um orçamento com o PIB de 2,2 previsto, dólar a 4,
IPCA 3,5%. Então, hoje já há uma gama de variações de PIB negativo saindo de 2,5% a 11,6%. Então, isso, obviamente, reduz a confiança do consumidor e da indústria. Porém, é muito importante ressaltar, antes de falar de piora de números, a exposição dos nossos ativos ela é reduzida pela diversificação da nossa carteira de clientes. Então, o mix entre importação, exportação e cabotagem e os diferentes segmentos que nós atendemos, particularmente em cada um dos ativos, traz uma condição que esse risco ele é reduzido. Eu vou pegar, por exemplo, o primeiro overview da indústria automobilística. Sem dúvida, deverá ser uma das mais impactadas. Pois em abril, houveram 63 fábricas paradas no país. E há uma previsão de retomada das produções ao longo de maio. Nas exportações, a estimativa é de uma recessão mundial associado principalmente ao aprofundamento da crise na Argentina. Já nas importações, o impacto se dará pela redução de demanda agravado pelo efeito câmbio com a desvalorização do real. Ou seja, a indústria automobilística, quando a gente fala em volume, ela tende realmente a ter uma retração dos nossos ativos que alcance. Falando um pouquinho sobre bens de consumo, é um setor que, sem dúvida, já está sofrendo impacto causado pelo isolamento social, é o bem de consumo, principalmente voltado ao mercado de eletrônicos e linha branca. Então, a expectativa do setor é que há uma redução na produção industrial de bens de capital, conforme o relatório da Tendência Consultoria declarado agora em maio de 2020. Já quando a gente passa para commodities agrícolas e fertilizantes, aí vem um pouco do copo cheio, da questão do volume, das retrações. Quando eu coloco no assunto de commodities, fertilizantes e defensivos químicos. Está sendo puxado por uma área plantada de soja no país, com possibilidade de safra recorde de café, uma melhor paridade entre açúcar e etanol. Aí você pergunta, mas aonde o Santos Brasil entra nisso? Nós somos um grande ativo reconhecido no setor por toda a questão da importação de fertilizantes defensivos agrícolas e químicos. Grandes multinacionais do país são totalmente atreladas à importação desses fertilizantes, desses defensivos químicos, onde nós não temos somente a descarga portuária, como o transporte, como a armazenagem em área climatizada no nosso CD, e a entrega até a planta dessas empresas, dessas multinacionais. Ou seja, grande parte são importados por contêiner por Santos, para o abastecimento de todo o sul de Minas, oeste paulista, centro-oeste do Brasil. Então, esses importantes polos produtores vão continuar tomando essas importações de fertilizante defensivo agrícola por conta de uma previsão de cenário onde as exportações estão se mantendo e não há previsão de redução, segundo a fonte da própria CNA. Nós temos, por exemplo, produções de grão e açúcar crescendo no grão em milhões de toneladas 4%, comparado ano contra ano, e de açúcar 30,2% na produção nacional de açúcar em milhões de toneladas. O que significa que a entrega de fertilizantes e importação tem uma previsão de crescimento também pela fonte de tendências consultorias de quase 4% de incremento. Quando nós vamos para um overview setorial de alimentos e bebidas, as exportações de carne bovina cresceram 8%, enquanto o volume de carne suína apresentou um aumento significativo de 23% e de frango retraiu 8% ano contra ano. Ou seja, apesar do isolamento, as expectativas do setor são extremamente favoráveis no overview quando a gente fala de alimentos. Nós temos um real desvalorizado ante dólar, novas plantas brasileiras sendo habilitadas, posso citar duas como exemplo do mês passado, como Egito e Peru, um lockdown da Índia com fechamento de portos, que reduziu a exportação da carne indiana e que o Brasil está realmente surfando esse efeito para os países que têm peste suína africana na Ásia. Ou seja, a exportação de carnes como um todo vem sendo muito favorecida perante a nosso ativo de Vila do Conde e também em Porto Santo.
No setor de bebidas, com fechamento de bares e restaurantes, no período da quarentena, levou uma queda acentuada. Porém, o crescimento de e-commerce, onde, por exemplo, a nossa logística no CD de São Bernardo está inserido, a representatividade do market share é muito maior, ao ponto de estarmos contratando temporários para prover essa demanda muito acima do que foi projetado. E um outro ponto que a gente não pode esquecer é a mineração. Então, apesar do pequeno impacto do setor nas operações de Santos, para a Vila do Conde é um segmento de extrema importância. As perspectivas são favoráveis quanto à mineração. O próprio ministro de Minas e Energia emitiu uma portaria que inclui o setor de mineração entre as atividades consideradas essenciais. Na carga geral, o volume de importação de maquinário para projetos grandiosos como o Vale e os clientes âncoras nossos lá de Produções já haviam sido encomendados anteriormente ao Covid. Então, essas cargas de projeto vêm sendo entregues e continuarão sendo entregues ao longo de 2020. E um principal ponto ligado ainda à questão setorial da mineração e atrelado um pouco mais, por exemplo, ao time de Vila do Conde, são as exportações de manganês para a China. Então, elas são enviadas via container. Houve uma pequena retração no primeiro trimestre, mas elas retornaram à normalidade no mês de abril, mostrando realmente um crescimento na curva bem alinhado pelo que a gente estava esperando. Então, em questões de segmentos, você observa que se a importação tem uma retração que já começa a ficar mais nítida, a exportação vem se mantendo. Os defensivos do que a gente traz de importação pelos clientes estão sendo feitos. Então, assim, o mix ele está meio contrabalanceado. Na cabotagem, o que vem acontecendo é que os serviços estão mantidos, só que as escalas às vezes têm intercalado. Nós temos 2 serviços de uma cabotagem, houve uma retração de Manaus para Vila do Conde, de Manaus para Santos. Em vez de ter 2 navios, eles colocam um navio só que em full capacity para não ter ociosidade em cada um dos serviços. Então, assim, nós precisamos viver este momento, identificar exatamente a oportunidade da melhor previsão dessa extinção do isolamento, da previsão do que vai acontecer dos lockdowns, para poder dar um mix de volume do que a gente pode realmente, de fato, dar-lhes a melhor forma de informação. O que eu recomendo de forma muito contundente, diante de tantas incertezas, a fonte mais fidedigna, fiel e dinâmica são os nossos line-ups. Eles são públicos, todos os nossos ativos, existe o line-up com a previsão mínima de 30 dias de todas as escalas e todos os serviços já programados com navios com ETA, que é o momento de chegada previsto, ou os navios na Barra Guardel. Então, lá é o local mais on time que a gente pode ter todas as previsões de todos os navios de importação, exportação e cabotagem que todos os ativos da Santos Brasil estão operando. Você também perguntou sobre cancelamento. Os serviços estão mantidos, escalas são suprimidas, mas na contramão das escalas que são suprimidas, Lucas, também há extracolos. Nós tivemos 2 extracolos em março e 2 extracolos em abril. O que são esses extracolos? São todos rearranjos que os armadores têm que fazer para prover contêineres vazios, para levar os contêineres líquidos de um estado para o outro. Então, isso gera uma movimentação de volume da Santos Brasil e também é favorável nesse mix, não só de segmentos, mas também entre ativos de terminais portuários. Então, nós não temos novidades sobre cancelamentos, mas enquanto nós estamos falando aqui, eu posso receber uma ligação de um armador, logo em seguida, dizendo que uma linha pode ser suprimida ou postergada. O que eu posso garantir é que os serviços estão mantidos e as escalas, tanto as que foram suprimidas como as extras calls, estão devidamente atualizados no nosso line-up. Perfeito, Ricardo. Ficou muito claro. Obrigado pela explicação. Bom dia a todos. Próxima pergunta vem de Pedro Bruno, do Santander. Bom dia.
a todos, obrigado pela pergunta. A minha pergunta é sobre o relacionamento comercial com o cliente. Primeiro, de forma ampla e mais geral, o Daniel comentou sobre algumas negociações positivas com armadores na véspera até da crise. Se vocês puderem, por favor, dar um panorama de como vem o desenvolvimento desses relacionamentos agora, né, nesse período durante a crise, e como saem esses relacionamentos no pós-crise. Como eu falei, primeiro de uma forma mais ampla, e por último, mais especificamente sobre as revisões comerciais com a Maersk e a Ambersud no primeiro semestre do ano que vem, se vocês puderem ajudar a gente a como pensar o impacto dessa crise nessa negociação em específico e o impacto, digo, qualquer que seja, né? Que pode ser positivo, que pode ser negativo. Acho que tem em todos os setores aí, de uma forma ampla, uma agenda de fortalecimento de parcerias em meio às difíceis negociações que estão se dando, acho que em diversos âmbitos, né? Então, acho que esses dois ângulos pela pergunta com relação ao relacionamento comercial. Essa é a minha pergunta. Obrigado. Muito obrigado por sua pergunta. Primeiro, é importante, antes de falar de negociações e questões armadores, conceituais, estarmos todos na mesma página sobre o valor, principalmente dos nossos ativos âncoras, que é o TECOM. Nós temos o melhor nível de serviço do Porto de Santos, medimos isso categoricamente, mensalmente, pelos movimentos por hora, pelo market share e pela quantidade de operações que fazemos em cada caixa, cada container que carregamos ou que fazemos transporte. Então, assim, houve uma retração muito grande pela questão de capacidade de demanda no passado, que o mercado impôs para uma negociação comercial que, no passado, os armadores, de fato, tiveram uma condição comercial, devido ao tamanho da capacidade dessa demanda, muito favorecida. O ponto agora, em que a gente está seguindo, é voltar para a curva do mercado. Nós não podemos, considerando os Santos, um perfil de hub, né, não só do Brasil, mas da América Latina, estar numa condição comercial de mercado que não haja um reequilíbrio, uma recomposição para que a Santos Brasil tenha, de forma muito evidente, por todos esses KPIs que estou dizendo que controlamos e aí de fato conhecido do mercado, atrelado à questão da eficiência operacional, dos investimentos e do volume que nós fazemos. Então, indo agora direto ao ponto das negociações dos armadores, nós iniciamos as negociações de 6 contratos que estariam vencendo nesse semestre. Começamos em dezembro e concluímos em março de 2020. Todos eles foram exitosos e todos eles foram de acordo da expectativa que nós tínhamos. Lógico que isso tudo se deu um pouco antes do advento da Covid. Então, ele foi muito mais exitoso pela condição de termos um primeiro TRI tracionado, um crescimento de 7% do TECOM, por exemplo, e trazermos à luz dessa demanda que estava acontecendo de forma bem tracionada, uma condição muito favorável. Quando a gente pensa pós-início de Covid, nós mantemos um fluxo normal. Em Bituba, por exemplo, agora a gente fechou uma negociação há 2 semanas atrás, também na casa de 2 dígitos, por uma operação de cabotagem. Então, neste ano, para o segundo semestre, nós temos 2 contratos que estão vencendo, que um é aproximadamente em agosto, um outro em setembro, e nós estamos posicionados diante da nossa eficiência operacional com a mesma caracterização de dar a manutenção do tipo de serviço que o Porto de Santos, em específico o TECOM Santos, faz para o Brasil e para o mundo, em manter a estratégia do City médio posicionado para um equilíbrio e uma recomposição. No tocante especificamente no Maersk, a relação comercial é extremamente madura, principalmente pela disparidade do dólar. Nós já iniciamos algumas tratativas, temos aqui um rol de steps nessa negociação. Ela vai ser iniciada no segundo semestre de 2020, onde nós temos a conclusão dela antes do contrato, que vencerá em março de 2021. Então, a Maersk continua nos vendo como um parceiro estratégico. Por exemplo, nos pediu
uma capacidade extra, como um plano de contingência para Covid, coisa que ela escolheu pouquíssimos terminais no mundo, inclusive a despeito daquelas que ela também associa, para que nós pudéssemos continuar cumprindo o papel de ser um grande parceiro estratégico dele. Então, o que nós negociamos que foi exitoso até março está concluído, que começa a partir do segundo semestre desse ano, e ao longo do caminho, Ibituba foi reajustado, Vila do Conde também está com tickets melhores por conta de reajustes contratuais direto para os nossos clientes, e manteremos assim estratégia para poder seguir trazendo um reequilíbrio, a recomposição e voltar para a curva de preço do mercado. Está perfeito, muito obrigado. Próxima pergunta vem de Victor Mizusaki, de Bradesco BBI. Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira, no release de resultados, vocês mencionam o recebimento, isso da operação de 2 guindastes. Queria entender se vocês podem abrir um pouco qual que é o impacto em aumento de produtividade com esse novo equipamento. E o segundo, como é que fica o plano de investimento para 2020? Vocês sinalizam que deve continuar, mas quanto que a gente pode esperar para esse ano? Obrigado. Vitor, bom dia, aqui é Antônio Carlos. Eu até antes de entrar na sua resposta, na sua pergunta, eu queria complementar a resposta do Ricardo para o Pedro sobre a negociação com a mesa. Acho que vocês notaram algumas vezes que Ricardo falou em recomposição, né? Então, o que há é que é uma defasagem muito grande do preço que a Santos Brasil cobra para a Maersk Line. E, em qualquer cenário, o nosso approach para essa negociação vai ser um approach de mudança de patamar, de cobrança de preço. É difícil de precisar hoje o quanto vai ser isso, tá? Porque a gente não sabe como vai estar a capacidade de utilização no ano que vem. Essa negociação deve começar no segundo semestre e será concluída no primeiro trimestre do ano que vem. Então, assim, o grau de aumento tem uma relação com a ocupação do terminal. Mas, de qualquer sorte, seja qual for a ocupação, o nosso approach é um approach de recomposição de contrato, uma reorganização maior da relação do que um mero aumento, uma recuperação de índice ou acima de índice. Assim, talvez assim lá para o último trimestre, a gente já vai conseguir passar uma precisão maior para vocês. E, Vitor, sobre a aquisição dos guindastes, essa aquisição é muito importante. Hoje nós temos 6 guindastes de grande porte para operar os navios Superforce Panamax. Com esses 2, a gente fica com 8. Então, a gente consegue dar uma produtividade muito grande em 2 berços, do terminal. Isso é muito importante, porque você fica com a operação concentrada em 2 berços e acaba assim que o ganho operacional é muito grande. Eu acho que a produtividade do terminal, a final que vocês veem aí nos índices, ela é muito função de um estudo nosso, um estudo que a gente faz no Porto de Santos e no Brasil inteiro das produtividades dos concorrentes, E a gente vai dosando isso para que a gente esteja sempre acima e que a gente mantenha um nível de serviço diferenciado. Isso tem sido, digamos assim, uma marca aí do nosso produto. Mas esses 2 guindastes aí, eles melhoram, digamos assim, a equalização de pátio e berço. Então, o ganho dele é além do aumento de produtividade. Talvez vocês não enxerguem, o Santos Brasil hoje, o TECOM faz 110 por hora de média, vai passar agora para fazer 120. Não é isso. O que a gente provavelmente vai fazer são os mesmos 110 que a concorrência está bem abaixo, e o que a gente vai conseguir é empregar melhor todos os recursos do terminal, reduzindo o custo. Então, esse é o nosso objetivo agora com esses 2 equipamentos. A próxima leva de guindaste grande, o próximo grupo de guindastes grandes que a gente vai comprar seria para equipar o 3º berço nosso com esses equipamentos, e aí o que a gente teria é um aumento massivo de capacidade do terminal, tá? Assim, aquela conta que a gente iria para outro patamar de capacidade,
o que com o Covid agora a gente vai acabar aguardando um pouco para ver como é que a curva de recuperação vai se comportar. Isso estava planejado para a gente começar os estudos de aquisição para o ano que vem, a gente, nesse momento agora, segurou um pouco. Eu acho que, não sei se ficou alguma coisa para responder, se tiver mais alguma coisa, por favor, estou aqui à disposição. Só um ponto que eu não quero dizer. Oi, Daniel. Pode. Eu ia pegar a sua segunda pergunta relacionada ao CAPEX aqui em 2020, mas se você quiser fazer alguma pergunta complementar em relação à primeira, eu aguardo aqui. Não, era esse ponto mesmo, Daniel. Obrigado. Tá. Em relação ao CAPEX 2020, nós vínhamos apontando ali para 250 e 300 milhões de reais. Era a nossa expectativa no final de 2019, início de 2020, para o CAPEX, né, desse ano. Esse número ele já está contingenciado, então hoje a nossa expectativa é fazer algo em torno de 180 a 220 milhões de reais em 2020, lembrando que nós já alocamos quase 65 milhões de reais, né? E o que isso vai se concentrar, Vitor? Nas obras civis do Tecon Santos, tá? São duas obras que estão ocorrendo concomitantemente. É uma obra, né, de extensão do cais, então que vai adicionar mais 220 metros de cais, e também a obra de aprofundamento do cais, de modo que a gente equalize o calado em toda a extensão do nosso cais. São obras que nós entendemos estratégicas para o Tecon Santos, que, como eu sempre tenho frisado, nos coloca em até 2 anos aí numa posição de vantagem competitiva. E os demais itens, né, esses sim estão sendo contingenciados, então deve ficar aí na casa de 180 a 220 milhões, concentrados nas obras civis do Tecon Santos. Ótimo, obrigado. Só um follow-up com relação à questão da renegociação de tarifa, né? Esse cenário de real mais fraco, né, da desvalorização cambial, ela facilita ou atrapalha as conversas? Olha, ela facilita, né? Para o armador fica muito mais barato. Ele cobra frete em dólar e paga a gente em real, né? Para ele, a gente fica muito mais barato do que no cenário de real ficando mais forte. Ótimo, obrigado. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar *1. A próxima pergunta vem da plataforma de webcast, de Guilherme. A companhia considera bom ou ruim os resultados do primeiro trimestre de 2020? Olha, aqui é Antônio Carlos, né? Eu acho que a gente não tem como responder essa pergunta sem olhar pelo prisma relativo das coisas, né? O primeiro trimestre, ele já tem março, a gente já começou a ter cancelamento de escala e seguramente isso afetou o resultado da companhia. Mas, assim, considerando o cenário, né, considerando que o negócio é um negócio essencial, que a empresa continua com 100% da sua capacidade disponível, que a gente conseguiu implementar rotina de funcionamento em segurança para todos os funcionários da empresa. Até então, tivemos apenas um caso de Covid de funcionário da companhia trabalhando nos pátios operacionais. Eu acho que a gente encerrou o trimestre, digamos assim, de maneira muito boa. Em janeiro e fevereiro, eles apontavam, né, mostravam o que a gente esperava já. A gente encerrou 2019 já pegando tração. Em janeiro e fevereiro, o aumento desses 2 meses já mostravam que 2020 ia ser um ano muito forte para a companhia. Infelizmente, veio a pandemia, um fator externo, né, a qualquer economia, a qualquer companhia, e isso acabou impactando. Nós
na Santos Brasil. Vamos continuar aqui empreendendo um esforço muito grande para manter as operações com segurança para os nossos colaboradores e ajustando a companhia para os volumes que vem aí. E temos confiança aí que nesse cenário a gente vai continuar a entregar resultados, digamos assim, muito acima do que os outros negócios que vêm sofrendo um impacto muito maior. Não sei se algum dos meus colegas quer fazer mais algum comentário. Alô? Não, Antônio Carlos, Daniel aqui falando. Eu acho que a visão é essa. Eu só diria aqui que ao Guilherme, aos demais que estão escutando, é que em função do Covid, um evento absolutamente extraordinário, ele vai nos impor uma certa disciplina de olhar os resultados que vêm por aí, né, segundo, terceiro, quarto tri, sem tanto aquele retrovisor dos trimestres anteriores, porque a situação mudou em absoluto. Então, essa é um cenário novo para todo mundo, para os analistas, para nós, mas eu reforço o ponto que você fez. Eu acho que nós estamos numa situação, do ponto de vista econômico, privilegiado no sentido de continuar as nossas atividades operacionais, continuar com todas as nossas unidades de negócio gerando resultado e gerando caixa para a companhia. Não vai ser na magnitude esperada no início do ano, não tem como ser, mas eu acho que nós estamos super bem posicionados e no cenário relativo, e aí olhando também os nossos concorrentes, a companhia é uma companhia que está financeiramente sólida, e ela está super preparada para atravessar aí essa fase aguda aí da crise que vem. O meu comentário adicional ao que os colegas já falaram vai em torno de que nós, quando for finalizados a questão dos impactos do Covid lá em meados de fevereiro, esperávamos de fato que os impactos viriam entre o final de abril e maio. Mas o que nós estamos percebendo é que o mercado está recorrendo, e nós estamos tratando a quatro mãos, uma coisa muito criativa na sincronicidade dos nossos ativos. Onde eu quero chegar? Todas as empresas, e nós não diferente disso, estamos muito focados em custos, no nível de austeridade, de entendimento, de ajustes. E os nossos clientes, da mesma forma. Então, existem vários exemplos de mitigações desses impactos que são muito salutar, como, por exemplo, nas montadoras, fazer com que os contêineres que já estavam aqui, que estavam em trânsito, uma vez que elas estão com a produção parada, traçarmos uma estratégia em conjunto de porto, transporte e armazém, dando a sinergia dos ativos para garantir um serviço de 3PL, e antes, de repente, eles nem tinham a necessidade de utilizar a cadeia nossa de logística como um todo. Por exemplo, nós temos hoje operação inusitada e completamente nova, diante desses impactos, de estar fazendo um piloto de celulose em Bituba, né? Estamos com um nível de utilização dos armazéns pelo estoque concentrado que o Daniel comentou dos nossos clientes, onde nosso CD de São Bernardo do Campo hoje possui 90%, 96% de utilização. Então, esses incrementos que nós estamos fazendo em sinergia com os nossos clientes faz com que esses impactos tragam também uma série de situações de criatividade entre nós e os clientes para poder passar por essa fase sem deixar perder o nosso foco em custo e geração de caixa e novas operações para a empresa. A nossa próxima pergunta da plataforma de webcast vem de Guilherme Lucas Brugali Piva, da companhia GLP. Poderia falar um pouco mais sobre o endividamento nacional de longo prazo?
Posso. Acho que aqui a mensagem nós, em 2019, aproveitamos uma boa janela aberta no mercado de capitais. Então, tomamos uma dívida a juros, eu diria, atrativos a nível de Brasil e longos. Então, essa dívida, como eu citei aqui no meu speech, hoje o nosso prazo médio de vencimento é de 6,3 anos, isso é longo para o Brasil. As amortizações dos próximos 2 anos somam 120 milhões de reais. Quando a gente olha um caixa de 365, a gente percebe que o delta está na nossa mão, né, para investimento. E todo ele, mais de 90% da nossa dívida hoje, ou cerca de 90%, é em moeda local, ou seja, é denominada em real, o que nos deixa com muita tranquilidade, dada toda a volatilidade cambial que a gente está olhando. Então, eu reforço esse ponto, Guilherme, de um endividamento, entre aspas, barato, longo e em moeda e denominado em real. Então, é uma posição confortável do ponto de vista de endividamento e, além disso, uma atividade que continua gerando caixa de suas operações. Nossa próxima pergunta da plataforma de webcast vem de Nicolas, da companhia BRZ. A companhia pretende participar de novas concessões? Nicolas, bom dia, aqui é Antônio Carlos. Sim, né, nós estamos estudando, avaliando todas as concessões que vão ser postas agora. Nós vamos ter terminais de granel líquido, terminais de granel sólido, e a gente tem uma situação hoje privilegiada, uma situação de caixa privilegiada, e nós vamos olhar com muito cuidado, principalmente as próximas licitações que virão no Porto de Santos. Não tem nenhum edital aí, não tem nada concreto ainda, as ofertas ainda estão na fase de audiência pública, mas nós estamos olhando sim. Eu acho que tem alguns setores desassistidos no que diz respeito a serviços portuários, nós estamos olhando aí com todo cuidado. E se você me permitir completar, Antônio Carlos, a Daniel aqui na linha, a pergunta do Nicolas, eu citaria que o próprio Sabuó, né, apesar de ser um contrato de transição, nós ofertamos e ganhamos a maior área ali do Sabuó e devemos assinar o contrato agora na sexta-feira. Então, ali já mostra, claro, que numa dimensão ainda não tão grande, mas já mostra o apetite da Santos Brasil para ocupar espaço no Porto de Santos, diversificar a carga. Nós iremos operar celulose, dentre outras ali no Sabuó. Então, mostra que nós estamos atentos a oportunidades que nos pareça estratégicas e venha compor e contribuir com o nosso portfólio. E, Nicolas, assim, quando a gente fala em licitação de carga de outra natureza que não seja container, isso não necessariamente significa dizer que é um negócio completamente novo, porque a base de clientes é a mesma, é como o terminal de veículos. Todos os clientes do terminal de veículos são clientes do Tecon Santos. Se a gente, por acaso, hoje tivesse um terminal de granel líquido em Santos, os clientes que utilizariam esse terminal seriam também clientes do Tecon Santos. Tem várias empresas que usam, que importam granéis líquidos que usam o Tecon Santos. No caso do Sabuó, é a mesma coisa. O nosso principal cliente lá, alvo, que é a celulose, usa o Tecon Santos na exportação. Então, assim, existe uma forte sinergia entre os diversos tipos de terminal por causa disso, né? A carga, ela usa vários modais, vários tipos de navio. E é nisso que a gente está de olho.
Obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Daniel para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela atenção, pelas perguntas. Espero revê-los nos futuros calls de resultado e desejo a todos uma boa saúde e o nosso muito obrigado aqui em nome da diretoria. Um abraço. A teleconferência da Santos Brasil Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.